Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Daremos início à nossa reunião de tratamento espiritual à distância da Casa de Isaac Lima e para harmonizar os nossos corações, o nosso ambiente, com a paz de Jesus, vamos pedir à nossa irmã Edna Varandas para ler a nossa página de preparo. Boa noite, meus irmãos, muita paz. Nós vamos fazer a leitura da página de preparação. E está no livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que se intitula Convite à Esperança. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Primeira Epístola aos Coríntios 13, 7. Não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima aflitiva, espera. Após a tempestade, que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Embora a soledade amarga a fazer-te sofrer fel e dor, como se já não suportasses mais a lenta e silenciosa agonia, espera. Amanhã, possivelmente, dois braços amigos estarão envolvendo-te e voz veludosa cantará aos teus ouvidos gentil canção. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. Apesar de a chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera. A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. A bordo do abismo do desespero, incompreendido e em sofrimento, estuga o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Esperança expressa integração no organograma da vida. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina, enquanto esperam. A mão grandiloquente do tempo, tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde a vida e serve. Espera, proclamam os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha da Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta, que, em sublime esperança, o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Muita paz. Assim, queridos irmãos, já com os nossos corações harmonizados, igualmente nosso ambiente, vamos agradecer a nossa irmã Edna Varandas, que leu a página, nos trazendo tantas reflexões. Convido a todos agora que possamos elevar o pensamento a Deus no único só objetivo para fazermos a nossa prece inicial do tratamento espiritual à distância da noite de hoje, dizendo assim: Amado Jesus, Deus Pai misericordioso, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade, por mais um estudo de tratamento espiritual à distância da Casa de Isaac Lima, para que nós possamos assim receber o amparo necessário, que a espiritualidade amiga e benfeitora nos ampare, nos sustente
nossos estudos da noite de hoje. Pedimos, Senhor, que nós possamos vibrar com muito amor aos nossos irmãos mais necessitados do que nós, todos aqueles, Senhor, que estão em leito de dor, que estão passando por necessidades do corpo e da alma, que sejam todos amparados igualmente. Rogamos, Senhor, por nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, esteja ele onde estiver, que o amparo de Nossa Senhora, de Mãe Santíssima, dos benfeitores espirituais cheguem até ele, atendendo cada um nas suas necessidades. Rogamos também, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pela nossa casa de Isaac Lima, pelos nossos irmãos trabalhadores, e assim, Senhor, por toda a humanidade, por todos os lugares que estão em conflitos e guerras, e todos aqueles, Senhor, que estão em qualquer lugar, que chora, geme, clama por Ti, possa receber a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, que chegue até eles, acalmando assim os corações, dando ânimo e coragem. Graças a Deus, fique conosco, que nós possamos ter um bom estudo, com muitas reflexões. Então, nesse momento, vamos pedir que os mentores espirituais dessa casa, em especial da nossa irmã Isilda Val, que nos trará o estudo dessa noite, cujo tema é a melancolia. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25. Que possamos todos compreender bem e aproveitar o máximo desse estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, meus irmãos. É com alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para estudarmos juntos os ensinamentos que o querido Mestre Jesus nos deixou, por essa oportunidade que temos de refletir sobre o tema da noite de hoje, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, e o item que nós vamos estudar é o item 25, que fala sobre a melancolia. A melancolia era o nome que se dava no passado para a depressão. Só que com o passar dos anos, novos conceitos eles foram sendo criados e hoje praticamente não se usa o termo melancolia. Nós dizemos que a pessoa ela está depressiva, porque a melancolia é o estado inicial do processo depressivo, onde a gente sente uma tristeza, um vazio, a gente sente uma falta de propósito na nossa existência, sem saber exatamente como isso se iniciou. Então, nesse item 25, o espírito François de Geneve, em Bordeaux, vai nos falar sobre a melancolia. E ele começa falando assim: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Então ele começa dizendo aqui que a melancolia é essa vaga tristeza que nos envolve. E a partir dessa tristeza, que envolve os nossos corações, nós começamos a considerar amarga a vida. Vamos tendo aquela insatisfação com a vida. E aí ele explica o seguinte: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele.
Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, o que ele quer dizer com isso? Nós sabemos que somos espíritos imortais, que não fomos criados no momento do nosso nascimento nesta existência. Já passamos por inúmeras outras encarnações e a cada vez que nós retornamos nesse corpo de carne, nós temos, antes de reencarnarmos, um planejamento de vida com o propósito de nos fazer evoluir, onde nós fazemos uma programação de vida baseada nos erros que nós cometemos na encarnação anterior, e aí pedimos provações para que sejamos, na verdade, testados nessas dificuldades que nós temos para podermos vencê-las, né? E assim, dessa maneira, podermos evoluir, nos melhorarmos, né? Combatendo as nossas más tendências e conquistando assim as virtudes que são necessárias para a nossa evolução espiritual. Só que a gente tem essa consciência enquanto a gente está no plano espiritual, né? A gente sabe que cometeu inúmeros erros e que a gente precisa se melhorar. Então a gente se compromete de retornar e passar por muitas dificuldades. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem um esquecimento do nosso passado, que na verdade é um esquecimento benéfico para nós, né? Por misericórdia divina, nós temos uma nova oportunidade onde o esquecimento nos faz ter uma nova existência em que o passado não interfira no nosso livre-arbítrio. E isso é importante, porque se nós nos lembrássemos do que fizemos na encarnação passada, esses atos que nós cometemos iriam o tempo todo estar interferindo no nosso livre-arbítrio. E aí a nossa evolução ela demoraria ainda muito mais. Então, o esquecimento, na verdade, é uma bênção que Deus nos proporciona para que possamos passar pelas experiências da vida e busquemos, através do exercício diário, combater essas más tendências que existem dentro de nós. Só que quando nós estamos encarnados, né, em função até desse esquecimento, nós temos uma grande dificuldade, porque o corpo é uma prisão para o nosso espírito e a gente tem, na verdade, a intuição do que nós já passamos, né? Nós temos essa vaga ideia de determinadas coisas que nós já vivenciamos e que podem nos auxiliar e também podem nos deixar com essa sensação de que estamos presos e que nos dá essa saudade dessa liberdade que nós vivemos enquanto estamos na nossa condição de espíritos, no plano espiritual. Então ele fala que aqui que é o nosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade. Porque, na verdade, estarmos encarnados neste corpo físico nos deixa como se estivéssemos aprisionados a esse corpo. Quando nós estamos, né, no corpo físico, nós passamos por muitas situações difíceis que muitas vezes nos deixam com essa sensação de querer abandonar tudo isso e viver essa felicidade. E como os esforços que nós empreendemos para sair dessa situação, eles são em vão, porque são situações que nós precisamos passar para podermos nos melhorar, nós caímos nessa lassidão e assim nos julgamos infelizes. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos de onde nasce o desgosto da vida
que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. E os espíritos respondem o seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, aqui, quando ele fala sobre a ociosidade, ele não está querendo dizer necessariamente da falta de atividade, porque, em geral, o que nós observamos nos seres humanos é uma rotina excessiva, é uma atividade cada vez maior, só que sem objetivos, sem benefícios para a evolução espiritual. Observamos cada vez mais as pessoas sem um propósito de vida, com um vazio existencial dentro de si que as torna desanimadas, embora estejam cheias de atividades, mas na verdade falta um propósito de vida. Agem automatizadas como se fossem robôs. Já não tem mais essa alegria de viver. E nasce esse desgosto da vida. Outra coisa que ele fala é a falta de fé. Na verdade, a falta do conhecimento da vida, né? Esse ceticismo que envolve a humanidade, essa descrença diante de tantos problemas, de tantas desigualdades que a humanidade ela vem sofrendo, torna as pessoas cada vez mais descrentes da existência de Deus, de um Deus que seja justo, mas tudo porque lhes falta o conhecimento. Na verdade, é a ignorância. É preciso o entendimento das leis de Deus. É preciso que se compreenda quais os objetivos da vida. E é exatamente isso que a doutrina vem nos trazer. Cada vez que nós aprendemos mais, que nós temos o conhecimento, a tendência é que essa fé ela se fortaleça, né? E, em geral, o que nós observamos é exatamente essa falta de fé por falta do conhecimento, que leva também a esse desgosto da vida. E, por fim, ele fala da saciedade. Em função também desse desconhecimento de qual o propósito da vida, as pessoas elas estão cada vez mais voltadas para saciar os seus prazeres materiais, os seus prazeres momentâneos, e a tendência a se envolver com vícios é cada vez maior, e a dificuldade de se livrar desses vícios é cada vez maior. Às vezes a pessoa ela passa uma existência inteira cultivando os prazeres, o culto do eu. É uma saciedade que é, na verdade, insaciável. Na questão 714, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: que deve-se pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E os Espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E aí ele pergunta no subitem A: perto da morte física ou da morte moral? E os espíritos respondem: de ambas. Viver exclusivamente para os prazeres da matéria nos torna cada vez mais próximos da morte, tanto moral quanto física. Então é preciso a reflexão a respeito dessas causas, né,
desse desgosto pela vida. É importante, primeiramente, o estudo, porque somente o estudo das leis de Deus vão fazer com que nos libertemos da nossa ignorância e procuremos dar um sentido maior à nossa existência. É preciso que busquemos, através desse estudo, as atitudes que são contrárias a essas que nos levam a esse desgosto pela vida. Uma atitude contrária à ociosidade, a esse vazio existencial. É preciso buscarmos algo que seja o contrário da falta da fé e que também seja o contrário dessa saciedade. Então, quando nós falamos do contrário à ociosidade, nós estamos falando do trabalho-serviço, como nos fala Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, né, em que ele faz uma diferenciação entre o trabalho-ação e o trabalho-serviço. Né? O trabalho-ação é quando você transforma o ambiente em que você está, através das suas ações. Mas o trabalho-serviço é aquele trabalho que transforma o homem, onde nós temos a possibilidade de olhar para dentro de nós, identificar as nossas mazelas e trabalhar para nos melhorarmos. Então, é preciso que nós transformemos essa rotina excessiva num trabalho-serviço, fazendo o reconhecimento das nossas más tendências para podermos nos melhorar, para podermos dar um significado à nossa vida, um sentido que justifique a nossa estadia aqui, um objetivo de vida. Então isso faz com que a gente tenha mais gosto pela vida, que a gente consiga passar pelas vicissitudes que não vão deixar de acontecer, porque são necessárias para a nossa evolução espiritual, mas esse conhecimento que nós passamos a ter nos auxilia a suportar melhor essa situação e passarmos por ela, porque sabemos que são necessárias para a nossa evolução espiritual. E em relação à falta de fé, é importante que nós, através do estudo, como nos diz a doutrina espírita, busquemos a fé raciocinada, procuremos analisar as situações e, através do conhecimento, né, da bondade de Deus, da sua justiça, do conhecimento das suas leis, possamos nos fortalecer na fé, porque somente o conhecimento é que vai nos fortalecendo e nos dando a condição de nos entregarmos às leis de Deus, confiantes de que todas as suas leis são criadas para a nossa felicidade, para que alcancemos a nossa perfeição espiritual. E por fim, para poder evitar essa busca pela saciedade dos nossos desejos materiais, é preciso buscarmos uma saciedade do espírito, coisas que beneficiam a nossa evolução espiritual através do trabalho no bem, através de situações que verdadeiramente nos trarão uma saciedade espiritual, aquela verdadeira felicidade que nos deixa em paz conosco mesmo, que nos traz essa paz de espírito, porque sabemos que estamos no caminho certo, temos aquela sensação de dever cumprido. Então, deixamos de lado as nossas paixões, porque compreendemos que essas paixões, a saciedade dessas paixões, apenas nos prejudicam a nossa evolução espiritual e passamos a
voltar as nossas existências para algo superior, com objetivos mais elevados que beneficiem essa nossa evolução espiritual. E aí o espírito François de Geneve, ele continua dizendo assim: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então aqui a gente observa que o Espírito nos anima a prosseguirmos por mais difíceis que sejam os nossos caminhos, porque na maioria das vezes a gente não tem noção dos compromissos que nós assumimos no plano espiritual, mas existe uma razão para tudo o que nós passamos aqui encarnados na Terra, e sempre tem por objetivo a nossa melhoria espiritual, porque existe uma razão de ser para tudo que nós passamos, e Deus, como um Pai soberanamente bom e justo, sempre quer o melhor para nós e faz com que tudo que nós passemos seja o melhor para a nossa evolução espiritual. Então, mesmo diante da incompreensão, é importante que nós sejamos fortes e corajosos para podermos enfrentar essas tribulações da vida. Para finalizarmos, então, o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura de uma historinha que eu acho bastante interessante, porque fala exatamente sobre essas incompreensões que nós temos em muitas situações na nossa vida e que depois a gente começa a entender o porquê de termos passado por aquilo e observamos que na verdade era o melhor para as nossas vidas, né? Mas para isso precisamos ter um pouco mais de amadurecimento espiritual para conseguirmos analisar a situação e identificarmos esses benefícios na nossa vida. E essa historinha nos conta assim de uma maneira muito fácil essa providência divina em nossas vidas. A historinha do livro Jesus no Lar é a lição 28 e tem como título A Resposta Celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova,
à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco dantes acolhedor era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O pai ouve sempre as nossas rogativas,
mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, meus irmãos, que nos momentos mais difíceis, onde nos entregamos à tristeza, ao desespero, possamos lembrar dessa história de que Deus está sempre conosco e que as coisas, por piores que elas pareçam, são sempre o melhor para a nossa evolução espiritual. Confiemos em Deus, fortaleçamo-nos em nossa fé para que prossigamos e consigamos assim nos libertar desses momentos da melancolia, da tristeza, que muitas vezes podem trazer consequências bastante dolorosas. Confiemos em Deus. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Isilda Val, que nos trouxe esse estudo e que nos levou a muitas reflexões. Tantos ensinamentos que foi nos enviado por ela e que nós possamos assim vivenciar e pensar bem em cada palavra que ela nos trouxe. Assim, convido a todos novamente para que nós possamos, já agradecidos, fazer a nossa prece final, dizendo assim: Jesus amado, gratidão sempre, Senhor, pela oportunidade, pelo estudo, pelo amparo que sempre temos recebidos. Te pedimos, Senhor, que nós possamos ainda ser beneficiados com o tratamento que iremos receber à distância pelos amigos benfeitores espirituais que sempre nos acolhe e atende às nossas necessidades. Te rogamos, Pai, que ampare todos nós, ampare todos aqueles que necessitam e precisam de Ti. Todos nós precisamos, Pai, mas tem muitos que precisam muito mais do que nós. Então, assim, Senhor, só temos a agradecer pelo estudo, agradecer pela noite, agradecer pelo amparo, agradecer os amigos benfeitores espirituais que nos intuem e também nos sustentam no estudo do tratamento espiritual à distância da casa de Isaac Lima. Nos abençoe, Pai, nos dê uma boa noite e que nós possamos estar assim juntos novamente na próxima segunda-feira para mais um estudo e tratamento espiritual da casa de Isaac Lima. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, aqueles que vão participar do tratamento do passe à distância, que possam ficar concentrados, pensando em Jesus, pensando nos amigos espirituais que aqui estão a nos atender às nossas necessidades. Sabemos, Senhor, quais são elas, mas vós sabe muito mais de que necessitamos. Então que ouçam a música até o final, agradecendo sempre a Deus por esses momentos, para receber o benefício daquilo que necessita. Que assim seja, graças a Deus, fiquem todos em paz. Que assim seja.